Hoje nós vamos falar sobre o princípio das dores. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 24, do verso 1 até o verso 14, onde os discípulos chegaram até Jesus, mostraram toda a estrutura do templo, e Jesus logo disse: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava profetizando o que iria acontecer 70 anos depois dele, momento em que o general, que posteriormente seria imperador, Tito, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, destruiu a cidade, e assim todos os judeus foram espalhados pelo mundo, chamado de diáspora. E logo depois os discípulos fazem uma pergunta a Jesus, e diz: Senhor, que sinal haverá da tua vinda? Que sinal haverá do fim do mundo? E Jesus ali fala alguns sinais que iriam preceder a sua vinda. O interessante é que existe o momento em que nós estamos vivendo chamado de princípio das dores. E é nesse assunto, nesse diálogo com os discípulos, que Jesus inicia o sermão profético, falando a respeito desse princípio das dores. Mas a respeito do arrebatamento, Jesus disse que não teria sinais. Mas como assim, irmão Ebson? Tem sinais para o fim do mundo, mas não tem sinais para o arrebatamento? Mas não são coisas que estão interligadas? Sim, estão interligadas. Jesus fez essa analogia de princípio das dores comparando com uma mulher grávida. A mulher, quando ela descobre que está grávida, ela vai passar por um processo que nós sabemos que são 9 meses, onde ela vai ter alguns momentos de dores, aquelas dores vão se intensificando até chegar o momento em que ela dá à luz ao seu bebê. Ela não sabe o dia exatamente que o seu bebê vai nascer, mas de acordo com a intensidade dos sinais, das dores, das contrações que vão aumentando, indica que o bebê está próximo de nascer. Basicamente foi isso que Jesus fez. Jesus disse: olha, vai ter sinais, os sinais vão se intensificando, na medida que for intensificando, está dizendo que eu estou voltando, que eu irei arrebatar a minha igreja. Como ele disse em João 14, eu vou para o Pai preparar morada, e se eu for preparar morada, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. O erro de muitas pessoas é marcar datas para o arrebatamento, para a vinda do Senhor Jesus. Já aconteceu em tempos passados, alguns até um pouco distante, outros bem próximos, de alguns líderes de seitas marcarem datas para a volta do Senhor Jesus. E isso não aconteceu. O próprio Jesus disse: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Somente Deus ali, Jesus falando que somente Deus sabia o momento em que ele iria voltar. Durante o processo de gravidez, existe pelo menos 3 estágios, que nós podemos dividir até em básico, médio e avançado, ou pequeno, médio e grande. Existe o primeiro estágio, que é bem leve, chamado Braxton Hicks. Existe o segundo estágio, que é o estágio precoce. E existe o último estágio de contrações, que é o estágio ativo, distribuindo-se o período da gravidez, sinais mais leves, sinais que vão se intensificando, chegando ali numa faixa média, e os sinais que estão já um pouco mais elevados, um pouco mais avançados, que é o que nós estamos vivendo hoje. Sempre teve sinais, sempre teve catástrofes, sempre teve guerras, mas nunca houve todos esses sinais na proporção que nós estamos vendo hoje. Simultaneamente, pestes, guerras, reino contra reino, nação contra nação, falsos cristos, falsos profetas. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, fala também a respeito da apostasia. No texto paralelo de Lucas 21, capítulo 21, verso 11, fala que haveria coisas espantosas e sinais nos céus. Tudo isso nós estamos vendo de forma alarmante, de forma avançada. Esses sinais de princípio das dores sempre existiram. Até o momento do arrebatamento é chamado de princípio das dores. Porém, como essa analogia com uma gravidez, os sinais eles vão se intensificando. Mas tudo isso é para que haja um evento transformador que nós conhecemos como o arrebatamento da igreja. Lembrando que esse evento, o arrebatamento, é iminente. Pode acontecer a qualquer momento. Inclusive, no momento que eu estou gravando este vídeo, Jesus pode voltar e arrebatar a sua igreja. Existe um sinal que Jesus não falou no sermão profético, mas nós vemos textos
na Bíblia Sagrada que fala a respeito deste sinal, que aconteceu em 1948. Você lembra que no começo desse vídeo eu falei sobre a diáspora dos judeus, o momento em que Jerusalém foi invadida pelo Império Romano, né, pelo Imperador Tito. Os judeus foram dispersos pelo mundo todo. Desde o ano 70 até o ano de 1948, não existia a nação de Israel, não existia o Estado de Israel. A partir de 1948, né, em uma sessão na ONU, foi declarado o Estado de Israel. E isso é um grande sinal para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o renascimento, o surgimento da nação de Israel. Vamos ver um versículo que Isaías falou no capítulo 66, verso 8. Ele disse o seguinte: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Preste atenção agora nessa parte final do versículo. Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Tem um texto profético também que com certeza você conhece. Ezequiel capítulo 37. O profeta que estava ali no meio de um vale de ossos secos. Aquela profecia é justamente sobre o renascimento da nação de Israel. Quando Deus pede para o profeta profetizar os ossos, a Bíblia diz que os ossos se juntam, cada osso no seu osso, acontece um reboliço, acontece um ruído muito grande no vale e ali forma um grande exército. Ali está mostrando a respeito do renascimento. O povo que estava espalhado, osso para cada lado, foram novamente ajuntados, agrupados e formaram um grande exército. Só que o que falta? O Espírito. Faltava, o exército estava de pé, mas de nada adiantava um exército se não tinha vida. Então esse processo da vida, do Espírito, ainda não chegou para Israel. Israel está sim, de forma material vivo, é um estado que está ativo, porém ainda não tem o Espírito. O que vai acontecer no momento em que eles reconhecerem Jesus como Senhor, que eles clamarem. Zacarias vai dizer que será derramado em Israel o espírito de graça e súplica. E aí sim a profecia de Ezequiel, capítulo 37, será completa. Nós vimos no capítulo 24 de Mateus esse princípio das dores. E nós vemos no capítulo seguinte, 25, onde Jesus conta uma parábola. A parábola das 10 virgens, onde 5 eram loucas e 5 prudentes. Todas elas dormiram. E quando foi dito que aí vem o noivo, aí vem o esposo, todas elas acordaram, mas somente as prudentes tinham azeite de reserva e foram ao encontro do noivo. Mas as que não tinham azeite foram tentar comprar, mas já era tarde demais. Assim como no sermão profético, princípio das dores, a parábola também das 10 virgens mostra a importância de nós estarmos preparados para a vinda do Senhor Jesus. A vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento é iminente. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós temos os sinais que estão dizendo que muito em breve Jesus estará voltando. Temos que ter azeite nas lamparinas, azeite de reserva, temos que estar sim atentos aos sinais, se apegar com o Senhor Jesus e de maneira nenhuma olhar para um lado nem para o outro. Guarda bem o que tu tem, meu irmão, para que ninguém roube a tua coroa. Ser fiel até a morte, disse Jesus, e dar-te-ei a coroa da vida. Faça como Paulo, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu caminho para as coisas que estão diante de mim, esquecendo das coisas que para trás ficam. Jesus está voltando, é tempo de você se apegar com ele. Como Jesus falou no capítulo 21, verso 28 de Lucas, olha, quando vocês virem todas essas coisas, levantem as vossas cabeças, levantai as vossas cabeças, olhai para cima, porque está próxima a vossa redenção. Não é tempo de olhar para baixo, é tempo de olhar para cima. Paulo já tinha dito, Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A nossa cidade está nos céus, de onde nós esperamos o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que esses sinais iriam acontecer, os sinais estão acontecendo. E ele falou também, olhai e não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça. E ele disse, ainda não é o fim.
seremos arrebatados, estamos vivendo o princípio das dores, seremos arrebatados, o mundo entrará no período chamado Grande Tribulação, vai ter o período do milênio, vai ter período de juízo ainda, vai ter tribunal de Cristo, vai ter bodas do Cordeiro, vai ter uma série de eventos, por isso que Jesus disse, ainda não é o fim, mas é tempo de nos apegarmos a Ele, sabendo que a nossa salvação está mais próxima de nós do que quando nós aceitamos a fé. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua casa. Eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui acompanhando este vídeo. Quero apenas te pedir, se inscreve no nosso canal, compartilha, comenta. Você pode deixar aí nos comentários sugestões dos próximos vídeos também, de temas que posteriormente a gente pode estar fazendo, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, e a paz do Senhor.